Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a cura do menino epilético, ou seja, a expulsão do demônio surdo, mudo, de um menino que sofria de epilepsia. Esse episódio ele é narrado pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E os três evangelistas sinóticos colocam esse episódio exatamente logo depois de Jesus ter descido do monte da transfiguração. Só que Marcos, o evangelista de São Pedro, coloca detalhes interessantíssimos. E aqui a gente vê claramente que São Pedro, que acaba de descer da montanha com Jesus, ficou com aquilo gravado no coração. A abundância de detalhes e o diálogo, né, entre Jesus e o pai do menino, por exemplo, é uma coisa única de São Marcos. Só ele nos relata essa realidade. E eu quero chamar a atenção exatamente para isso, porque estamos meditando o Evangelho de São Marcos no dia de hoje. Bom, primeiro, Jesus, quando desce da montanha, isso é um detalhe que só São Marcos nota, encontra as pessoas que estão discutindo, aquele debate acalorado. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Não conseguiram a cura. E aqui, só uma nota de rodapé, não vamos ficar nesse debate, foi cura ou foi exorcismo? Foi cura ou foi exorcismo? Como se as duas coisas se excluíssem. Podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Os sintomas do menino são de epilepsia, mas Jesus identificou ali também um espírito impuro. Fecha parênteses, né? Só para entender. Enfim, os discípulos não conseguiram a cura. E Jesus, então, se lamenta, que é uma geração sem fé. A nossa tradução diz geração incrédula. No original grego, só para você entender o que é incrédulo, é genea apistos. Pistos é pistis, é fé. Apistos quer dizer sem fé. Incrédulo é isso, sem a virtude teologal da fé. Não chegaram a crer ainda. E então vem o diálogo de Jesus com o Pai. O diálogo de Jesus com o Pai é emocionante. Por quê? Porque o Pai, depois de relatar as coisas que acontecem com o menino desde quando ele nasceu, se volta para Jesus como que em desespero e diz assim: se podes. Este se podes, a gente vê que já é um pai que perdeu suas esperanças. Porque os discípulos não conseguiram, vamos lembrar disso. Então a pergunta aqui é se podes. E esse poder, tá? A palavra que está lá no original grego é dinomai, ou seja, é dinamis, dinâmica, força. Se tens o poder, uma potência, uma capacidade. O Pai diz, se podes, não é? Socorre. E essa realidade do socorro é um socorro de quem ouve a um grito. Boetheos, em grego, boé é essa coisa de um grito e theos é correr. Se podes, corre em nosso auxílio, corre ouvindo o nosso grito, corre ouvindo o nosso clamor e tem piedade. O verbo splancnizo, ter piedade com as vísceras, não é? Essas aqui são as vísceras, é o fígado, é o estômago, etc. Ou seja, é um sentimento de compaixão visceral. Veja que riqueza aqui o original grego. Eu estou citando tudo isso porque isso dá um sabor para a nossa meditação. Veja, um pai que já não tem mais esperanças e diz, se tens poder. Eu não sei se Jesus tem poder, mas se tens poder,
corre em nosso auxílio, ouve o nosso grito, com vísceras de compaixão, de misericórdia, tem piedade, sinta o que as minhas vísceras de pai sentem, sintonia, empatia, é isso que está por trás da oração deste pai. Acontece que Jesus compreende claramente. Esse pai ainda não está pronto para receber a graça. Então Jesus vai e instiga para fazer surgir a fé, uma fé maior. Então Jesus vai e diz: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Em português está bem traduzido, está correto. Mas, no original grego, existe aqui um eco, porque ele diz assim: Jesus, eidine, se podes, se tens poder, se tens dinâmica, se tens potência, poder, né? Dinamis, se tens dinamite, né? Se tens poder, panta dinatá. Tudo é possível, mas é mais rico que isso. Tudo tem poder. Tudo é possível no sentido de que quem crê tem o poder, tem acesso à fonte do poder. Tudo é possível, toi pisteonti. Ou seja, tudo é possível para quem tem fé, para os crentes, aqueles que têm a virtude da fé. Então a virtude da fé, como nos recorda São Paulo, né, na carta aos Romanos, a virtude da fé ela é dinamite para aquele que crê. E então o Pai reage à instigação de Jesus e diz, o Pai literalmente gritando, bradando, kraxas, o verbo em grego, kradzo, é até onomatopaico, é um corvo, um krá, né? Krá. O Pai gritando diz, pisteu, eu creio, eu tenho fé. Mas, novamente vem o verbo, corre em socorro da nossa fé. Ouve o grito da nossa falta de fé. Ouve o grito, boete, é aquele verbo de novo, boeu, gritar. Ouve o grito, corre em socorro do grito de nossa falta de fé, de nossa apistia. Eu gastei bastante tempo aqui explorando o original grego para você entender que são as mesmas palavras que estão lá no grego que o português não dá para traduzir. São as mesmas palavras que colocam aqui uma coisa básica e fundamental. Certos demônios de Jesus não se expulsam a não ser com oração. Que oração? Esta oração que pede fé. Esse grito que diz eu creio. Mas ouve, Senhor, o clamor e vem em socorro de nossa falta de fé. E aqui a realidade fundamental de que exatamente a fé é uma virtude teologal. A fé é uma virtude teológica. Se Deus não vier em nosso socorro, nós não teremos fé. E é esta fé que tem dinamis para expulsar tais demônios. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.